Glória a Deus. Evidentemente, eu quero, mais uma vez, registrar a presença do nosso pastor José Gomes. Ele está passando um período aqui, juntamente com a pastora Helena, estão fazendo alguns exames. E por causa disso, está nos dando o privilégio de estar aqui alguns dias, né? E aprove ao Senhor, estava aqui quinta-feira, está aqui hoje, e a gente quer salientar a presença do nosso pastor presidente. É sempre motivo de alegria para nós estarmos cultuando juntos com o nosso pastor. Amém? Queridos, todos estão bem? Amém, né? Eu estava percebendo aqui, eu estava de costas, e estava percebendo os irmãos batendo palma, mas, sabe, bem descompassado, bem... Nós estamos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que na presença dele há abundância de alegria. Sabe, às vezes a gente é atacado pelos problemas da vida, às vezes a gente tem uma semana de tensão, mas quando a gente chega na presença do Senhor, a alegria dele nos invade. E a gente precisa externar essa felicidade de sermos servos do Senhor. Amém? Eu preparei essa palavra na última terça-feira. Logo de manhãzinha, nas primeiras horas da manhã, eu fui ler esse texto para preparar uma palavra sobre jejum e oração. Nós estamos nesse propósito, orando e jejuando, buscando a presença do Senhor, e Deus tem falado conosco, Deus tem se revelado, e eu decidi estar comunicando à igreja acerca do poder em todos os aspectos do jejum. O jejum é a única coisa que todas as religiões concordam. Todas. Cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, seixonoísmo, todas as religiões concordam do poder e da eficácia do jejum. E outro dia eu disse aqui, irmãos, que os cristãos oram em média uma vez por dia. Os judeus oram em média 3 vezes por dia. Os budistas oram em média 10 vezes por dia. Os seixonoístas, o pessoal da religião chamada Seixonoe, eles oram em média 18 vezes por dia. E aí eu disse que nós cristãos, veja só, os cristãos são quem menos ora. E olha que coisa interessante. Tirando os judeus, os outros servem a um Deus morto como se ele estivesse vivo. E os cristãos servem a um Deus vivo como se ele estivesse morto. Sabe? E nós não podemos abrir mão dessa ordem que Jesus nos deu. Eu ouvi alguém dizer que jejum não é coisa mais do Novo Testamento, que jejum não é coisa mais para o cristianismo, e que passou, que não é mais do nosso tempo. Aí tem um texto da Bíblia que diz assim: vós, quando orardes, orareis assim. Aí depois que termina o texto falando de oração, aí Jesus diz: e quando jejuardes... Espera aí, o jejum ele é passado, mas a oração não, e ambos estão no mesmo texto, um logo após o outro.
Queridos, sem jejum, sem poder. Se na sua vida você quer ver coisas novas, quer viver coisas diferentes, eu lhe convido a trilhar por esse caminho. Eu lhe convido a fazer votos de oração e de jejum. Qual é o mais importante? O jejum ou a oração? Um pastor respondeu essa pergunta fazendo a seguinte pergunta: quando você viaja no avião, qual asa é mais importante? Não existe, elas têm que andar juntas. Oração e jejum, nós não podemos abrir mão. Então, eu queria estar pregando nesse texto sobre jejum. Que algo acontece aqui extraordinário. O rei mandar toda a cidade, homens, mulheres, crianças. Para além disso, ainda diz assim: animais. O texto fala de animais, depois fala bois e ovelhas. O que é que a gente aprende? Nem os animais domésticos, nem os cachorros, nem os gatos, nem os papagaios, nem as galinhas, nem os outros animais podiam comer coisa alguma durante 3 dias. Então eu queria falar sobre isso, mas à medida que eu peguei o texto para ler, para preparar a mensagem, a direção foi para outro aspecto. O aspecto do pecado. E aí Deus começou a falar ao meu coração. E aí não tinha como eu parar. E não tinha como eu não estar comunicando com a igreja sobre isso nessa noite. Porque quero começar dizendo, queridos, não tem como, e eu dizia a Deus, o Senhor sabe quem vai estar na igreja. Como eu disse, muita gente hoje falou com a gente que não poderia vir, algumas pessoas que não viriam hoje. Então Deus já sabia que essas pessoas não viriam hoje, mas Deus sabia que nós estaríamos aqui. Então eu entendo que essa palavra é para cada um de nós, a começar em mim, a começar por mim. Deus quer nos confrontar acerca de uma coisa importante. Ou o Senhor nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta do Senhor. Ou Deus lhe afasta do seu pecado, do pecado de estimação, do pecado recorrente. Eu não estou falando do pecado acidental, não. Eu estou falando do pecado recorrente, escorregar nas mesmas coisas, cair nos mesmos delitos e pecados. Deixa eu dizer, isso pode estar sendo uma trava no mundo espiritual, isso pode estar sendo um impedimento para que algo de novo aconteça na sua vida. Talvez você tenha orado ao longo de muito tempo, pedindo: Senhor, muda a minha história, transforma a minha vida, entra com providência na minha causa. Mas talvez exista aí um pecado de estimação, não confessado, não deixado. Porque a palavra do Senhor, ela é clara quando diz que quem alcança a misericórdia não é meramente o que reconhece e confessa. É o que reconhece, confessa e deixa. Nessa história que eu acabei de ler, do profeta Jonas, todo mundo já conhece. Deus um dia chega para Jonas, no início do livro, diz que Deus chega para Jonas e diz: olha, vai até a grande cidade de Nínive e diz que eu vou destruir aquela cidade, porque o pecado dela já subiu até mim. Há muito tempo atrás, eu ainda enquanto estudante de teologia, eu gostava muito de estudar acerca das civilizações, acerca do tempo antes do Novo Testamento, acerca dos impérios. Império Babilônico, o Império dos Sírios, o Império Romano e o Império Assírio. Por que eu quero dar esse detalhe ao Império Assírio, meu irmão, minha irmã? Porque nesse império é que está a grande cidade de Nínive, e ela se torna a capital.
Mas o Império Assírio, ele se denotou porque matava muita gente? Não, porque todo o império matava gente. Os israelitas matavam gente? Claro, tinha lugares que nem os bebês poderiam escapar, nem os animais, matava gente. Mas por que o Senhor está dizendo que a maldade de Nínive subiu, que o pecado de Nínive subiu a tal ponto que Deus não estava mais suportando? Aí há muito tempo atrás eu fui estudar sobre o povo de Nínive e descobri coisas que, meu Deus, vocês estão preparados? Eu posso ouvir um amém? A igreja está aqui ou não está? Eles não apenas matavam os seus prisioneiros de guerra. Amém, queridos? Eles não apenas matavam os seus prisioneiros de guerra. Uma das coisas que denotou o povo de Nínive era o fato de eles torturarem. Prestem atenção aqui. Primeira coisa que eles faziam com seus prisioneiros de guerra: um doce para quem adivinhar. R$50 para quem adivinhar. Primeira coisa que eles faziam com seus prisioneiros de guerra: cortavam nariz e orelhas. Eles enfileiravam, cortavam nariz e orelhas. Deixavam lá num tal de um calabouço, uma prisão deles. Segunda parte da tortura: começavam a arrancar a pele do corpo toda. Quando a pessoa estava lá, todo ensanguentado, sem a pele do corpo, eles aí começavam, juntavam, e diz a história que um dos reis, que a Bíblia, isso quem conta é a história, e a Bíblia fala de um desses reis chamado Assurbanipal. Diz que enquanto ele comia, quando ele estava fazendo suas refeições, ele ficava assistindo os prisioneiros de guerra sendo empalados. Na época eu não sabia o que significa. Fui procurar saber o que significa ser empalado. Pegava ou uma espada, ou uma lança, ou uma estaca e metia aqui no meio, olha. E deixava a pessoa ali, olha. Vocês acham que morria na hora? Não. Ficava lá agonizando, em alguns casos, dias. Mas, num dos livros que eu li, numa das pesquisas que eu fiz, o que mais me incomodou, em alguns casos, sabe o que eles faziam? Pegavam uma espada, introduzia na pessoa pelo ânus, até sair na garganta. E a história conta que eles faziam isso principalmente para meter medo, terror nas nações vizinhas. Era como se eles estivessem dizendo: olha, ou vocês se rendem, ou vocês também vão passar por isso. Então a história conta, e o Império Assírio, cuja capital era Nínive, se tornou o maior império que já teve durante todos os tempos. Por quê? Porque as nações, muitas vezes, antes de irem para a guerra, eles se rendiam. Eles pegavam o rei, a família do rei, e arrancavam os olhos de todos, na frente de todo mundo, antes de matá-los. E quando Deus não aguentou mais essa situação, Deus chama o profeta Jonas e diz: vai até a grande cidade de Nínive. Mas aí, foi o que Jonas fez?
Sabe por quê, queridos? Porque Jonas sabia da misericórdia de Deus. E era como se Jonas dissesse o seguinte: Senhor, para qualquer povo, para qualquer nação inimiga, para qualquer adversário, eu vou. Porque eu sei da sua misericórdia. E no capítulo 4, Jonas diz isso. Quando Deus desiste do mal, Jonas foge. E Deus diz: por que você está fugindo? Aí ele diz: eu não disse ao Senhor que o Senhor é misericordioso e que desiste do mal? Olha aí. Jonas não queria ver a misericórdia do Senhor para aquele povo horrendo, para aquele povo violento, para aquele povo que não tinha misericórdia, para aquele povo maldoso. Então Jonas estava com o coração fechado de uma tal forma que decidiu fugir. E aí os irmãos conhecem a história. Ele pegou um barco para a Espanha. Deus mandou um vento, lançaram sorte, e o culpado era Jonas, lançaram ele lá. E no mar vem um grande peixe, engole ele, e ele passa 3 dias inteiros dentro do ventre daquele grande peixe. De maneira que, depois de 3 dias, o peixe vomita Jonas. O Senhor aparece novamente e repete a mesma fala que nós acabamos de ler no livro de Jonas, que diz: veio a palavra do Senhor agora, segunda vez, a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se agora Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande, que para atravessar aquela cidade as pessoas tinham que caminhar 3 dias. Você imagine o seguinte: era uma cidade que compreendia mais ou menos como daqui lá para a fronteira de Sergipe com Alagoas, no mínimo. Porque se você fosse caminhando, você ia demorar 3 dias para atravessar toda a cidade. Nínive era uma metrópole, era uma cidade muito grande, a cidade mais desenvolvida da sua época. Por isso Senaqueribe, rei da Síria, decidiu colocá-la como a capital do seu império. Mas Nínive se tornou esse povo maldoso, porque o pecado ele faz isso com o homem, ele deforma o homem. O pecado ele tira a nossa essência. Se você parar para pensar que Deus, quando foi criar o mundo, no primeiro dia, ele vai lá, cria. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito se movia sobre a face das águas, e o Senhor viu lá o caos e disse: haja luz. E quando Deus viu a luz, disse: isso é bom. No segundo dia, ele separa as águas boas, as águas doces das águas salgadas, mas ainda estava tudo ainda um caos, não tinha nada dividido. Então ele dividiu a terra dos céus. Foi o segundo dia. Depois, quando ele separa os mares, das águas doces, das águas salgadas, ele coloca peixe na água doce, na água salgada, terceiro dia. E sempre que ele ia criando, terminava o dia, ele dizia: isso é bom. Isso é bom. No quarto dia ele começa agora a criar os luminares para colocar no céu. Quando vê tudo iluminadozinho, ele separa então agora, olha, esse astro menor, que era a lua, vai guiar a noite. O astro maior, que era o sol, vai guiar o dia. Então Deus separa e chama as trevas de noite e a luz chama de dia. O quinto dia. Quando Deus viu tudo iluminado, sol, estrelas, Deus disse o quê? Isso é bom. Mas quando Deus, no sexto dia, começa a criar os animais do campo, os répteis, os mamíferos, depois que cria eles, agora ele vai e olha, ainda faltava alguma coisa. E ele vai do pó da terra, com as suas mãos, veja, primeiro ele começa a dizer: haja isso, ouve, haja aquilo, ouve, haja aquilo outro e ouve. Tudo ele dizia que isso é bom. Mas quando ele vai criar o homem, ele forma com as suas mãos. Ele desenha o homem, ele esculpe o homem. E depois sopra nas narinas do homem o fôlego da vida. A alma entra no homem, o espírito entra no homem. E quando Deus começa a ver o homem andando de um lado para o outro,
Deus já não diz isso é bom. Ele diz, isso é muito bom. Mas como olhar para essa frase pensando na história dos ninivitas? Como olhar para essa história e lembrar da maldade daquele povo que torturava a sangue frio os seus prisioneiros de guerra? O pecado veio para deturpar e afastar o homem de Deus. Por isso, querido, o pecado deixa o homem insuportável para com Deus. Por mais amor que Deus nos tenha, por mais que sejamos a obra-prima da criação de Deus, a Bíblia diz que nós somos feitos um pouco menor do que os anjos. Sabe por quê? Porque anjo não morre. Anjo é espírito e nós temos uma carne. Por isso a Bíblia no Salmo diz que um pouco menor do que os anjos nós somos criados. Mas a Bíblia diz que de glória e honra Ele nos coroou. Esse homem que Deus criou com tanto zelo, com tanto esmero, com tanto tato, com tanto cuidado, esse homem que Deus sopra nele o sopro e diz agora, olhe, ele é como nós, imagem e semelhança. Esse mesmo homem, quando ele se envolve, se entrega a uma vida de pecado, ele tem a sua estrutura espiritual deformada de tal forma que Deus não suporta o relacionamento com o homem. Lá no Apocalipse, quando ele vai falar à igreja de Sardo, ele vai dizer, olhe, eu queria que vocês fossem frios ou fossem quentes, que não fossem mornos, porque eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Veja o quão insuportável estava o relacionamento do homem com Deus por causa do pecado. E aí, queridos, esse pecado, seja na vida de quem for, ele traz consequências. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O pecado, ele é como o crime, não compensa. Deixa eu dizer algo aqui para você que eu acredito que Deus prepara essa noite para alertar o seu coração, para trazer essa palavra para você e dizer, cuidado com o pecado, porque ele é sedutor. Cuidado com o pecado, porque aparentemente ele pode ser lucrativo, ele pode ser vantajoso, mas ele cobra um preço alto. O pecado, ele traz consequências. Eu posso até estar enganado. Nós estamos gravando uma pregação que vai para a internet e eu posso estar falando uma coisa que amanhã podem até me criticarem, podem me perseguirem por isso, mas eu quero dizer algo a vocês. Eu não acredito que Deus castiga. Eu não acredito porque, olhe, você que é pai, nós que somos pais, que temos filhos, olha, estou ali vendo ali o irmão, o nosso irmão Roberto, nosso diácono, a irmã Cacá. Olha, vocês vão ter essa experiência, que vão dizer, não, eu vou educar bem, eu vou botar rédeas, eu vou botar limites, eu vou botar controle. Mas quando chegar papai, mamãe, a gente se derrete. Quantas vezes a gente prometeu dar aquelas palmadinhas, dar aquela surra quando fez algo que não deveria, quando o professor mandou mensagem dizendo que não se comportou e a gente prometeu aquela surra, mas quando vê aquela coisinha linda se derrete. Então nós não temos coragem, nós que somos maus, como diz a Bíblia, não temos coragem de punir os nossos filhos, não temos coragem de castigá-los. Eu tenho dificuldade de entender um Deus que castiga. Sim, pastor, alguém me perguntou outro dia, e por que quem peca acontece isso ou aquilo? Consequência dos seus erros, consequência das suas escolhas. Alguém que roubou, que furtou, alguém que matou, foi preso, foi castigo de Deus ou foi consequência dos seus atos? Alguém que se embriagou, pegou o seu veículo e saiu dirigindo aí, fazendo zigue-zague, infelizmente bateu o carro, morreu, foi castigo de Deus ou foi consequência dos seus atos? Se a gente analisar, queridos, esmiuçar esse assunto, a gente vai perceber que